Amados irmãos, graça e paz. Gostaria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Apocalipse, no capítulo 1. Eu vou começar tudo de novo. Brincadeira, mas abra no capítulo 1. Irmãos, eu sempre gosto de fazer algumas revisões sobre o livro que a gente está focando, por uma questão didática e por uma questão simples, é que o primeiro contexto de um texto é o próprio texto, e nós precisamos lembrar daquilo que nós já vimos, e em linhas gerais os elementos são os mesmos. E é possível dividir o livro de Apocalipse em algumas sessões, onde nessas sessões nós temos alguns assuntos preponderantes. Por exemplo, você abriu a sua Bíblia no livro de Apocalipse, no capítulo 1, mas saiba que no capítulo 1 você tem uma descrição do cordeiro, uma descrição do noivo, e nos capítulos 2 e 3 você tem uma descrição da noiva do cordeiro, naquele momento. Com certeza, a ênfase ali está sobre os chamados candeeiros, que são a igreja do Senhor. E nós aprendemos de uma visão mais, digamos assim, mais ampla, que dos capítulos 1 a 3, Cristo, Jesus, o Cordeiro, ele tem o controle da igreja em suas mãos. Ele conhece profundamente a igreja. Ele sabe. E a morte e a ressurreição de Cristo é o começo da chamada era cristã. E a segunda vinda do Senhor, e que é um ponto fundamental de Apocalipse, é o final dessa chamada era cristã. Aí nós vá andando aí capítulo 1, capítulo 2, aí você chega no capítulo 4, do capítulo 4 em diante, nós temos uma outra grande sessão que nós já vimos. A segunda sessão, cuja ênfase principal está no início do ciclo, digamos assim, dos juízos de Deus, que de acordo com um processo chamado progressividade e paralelismo, progressivamente esses ciclos de juízo vão se intensificando ao longo do tempo, começando com o juízo dos selos, onde Cristo nos mostra que ele tem o controle da história nas suas mãos. E o seu povo, a noiva, ela sofre perseguição, mas o Senhor é com a noiva, e a noiva vai passando, digamos assim, indo de um ponto a outro. Vai andando um pouquinho mais para frente. Aí você chega no capítulo 8, começa uma outra grande sessão de Apocalipse. Capítulo 8 a 11, o segundo ciclo de juízos, que são as 7 trombetas. São juízos mais fortes que o juízo dos selos, são impetrados contra os ímpios. Aqui nós vemos que a igreja ela é vingada, é uma igreja que está protegida pelo Senhor, é uma igreja vitoriosa, e esse juízo das trombetas tem como objetivo fundamental o aviso do Senhor antes do derramamento completo da sua ira, que é justamente o juízo das taças, que vem logo em seguida. Aí, terminada a terceira sessão, que é o juízo das trombetas, dos capítulos 12 até 14, nós temos aí um momento chamado momento parentético. O que é isso? É um parêntese. Não está ligada às questões cronológicas, digamos assim, diretamente, mas influencia no conhecimento da propositura a que se reporta a carta de aqui, Apocalipse. Dos capítulos 12 até 14, nós vamos encontrar aí a chamada trindade satânica, ou trindade profana. É uma trindade assombrosa, temorosa. O dragão é Satanás, as bestas, a besta que se levanta da terra, a besta que se levanta do mar, o anticristo, o falso profeta, a Babilônia, que é contrária à Nova Jerusalém, e do mesmo jeito que o cordeiro tem os seus adoradores, a besta também tem os seus adoradores. Nós vemos aí um momento assombroso, um momento tenebroso, é verdade, mas perceba em todo o discurso, na carta de Apocalipse, que Satanás ele é frustrado nos seus intentos. Ele tenta simular tudo aquilo que Deus faz,
ele tenta simular o jeito como o Senhor se relaciona no chamado relacionamento intratrinitariano, que é o relacionamento entre ele e o Filho, entre ele e o Espírito Santo. Satanás tenta simular isso no relacionamento do dragão com o anticristo, no dragão com o falso profeta. É tudo imitação, uma imitação barata, uma imitação fajuta, uma imitação frustrada, uma imitação derrotada, porque verdadeiro é o Senhor, poderoso é o Senhor. Aí a gente entra em uma outra sessão, vai andando um pouquinho mais para frente, vai para o capítulo 15. No capítulo 15, nós começamos aí uma sessão forte, porque aí foi a sessão do juízo das taças. Juízo forte, destruição completa. A destruição das trombetas, ela foi parcial. O objetivo da trombeta era avisar que havia ainda essa possibilidade de arrependimento, mas nas taças da ira não. O juízo é total, a destruição é total, chega-se ao fim. E agora nós vamos começar a sexta sessão. A sexta sessão é os capítulos 17 até 19, onde aspectos desse fim são relatados com mais digamos assim, características. Algumas questões são explicadas. Algumas coisas que ocorreram nos capítulos anteriores, agora são explicados dos capítulos 17 até 19. E hoje, especificadamente no capítulo 17, nós vamos começar a ver os inimigos do Senhor sendo destruídos. Quais são os inimigos do Senhor? São 5. Gostaria de citar para vocês. O dragão, que é Satanás, a besta da terra, que é o anticristo, a besta do mar, que é o falso profeta, a Babilônia e os adoradores da besta. Esses 5, nós vamos ver como eles vão sendo desarticulados nas suas características mais fundamentais. Como no juízo das taças, nós já temos ali o final de tudo, dos capítulos 17 a 19, é como se fosse uma espécie de lupa, de zoom, onde vamos analisar com mais cuidado como é que foi esse final. Aí os anjos começam a mostrar algumas características de coisas que já ocorreram. É chamado de parentético, porque é como se fosse uma espécie de parêntese dentro desse enredo. Vamos ao capítulo 17. Capítulo 17. Você está com o capítulo 17 aberto? Diga amém. O que é que nós vamos ter aqui? Nós vamos ter a aniquilação da Babilônia. A Babilônia como a força dominadora no final dos tempos, revelando aqui a derrota do sistema mundial que é oposto a Deus. Nós já vimos que essa Babilônia, a derrota dela já havia sido predita. Você está com o capítulo 17 aberto? Volte um pouquinho para o capítulo 14, no versículo 8. Veja o que é que acontece no meio, digamos assim, do conhecimento da Trindade profana. Lá no capítulo 14, no versículo 8, o segundo anjo, ele chega dizendo, caiu a grande Babilônia, que fez todas as nações beberem do vinho da fúria da sua prostituição. Adiante um pouquinho para Apocalipse, no capítulo 16, o versículo 9. No capítulo 16, no versículo 9, nós vamos ver que esse povo continua com o coração endurecido. Pelo fato dele estar endurecido, a punição recai sobre ele. Apocalipse 16, 9 diz, estes foram queimados pelo forte calor, amaldiçoaram o nome de Deus que tem domínio sobre todas essas pragas. Contudo, recusaram arrepender-se e a glorificá-lo. E aqui no capítulo 17, o objetivo do registro no capítulo 17 é justamente esclarecer que tipo de oposição os crentes enfrentariam no final dos tempos e como é que Deus julgaria essa civilização organizada. E aqui duas facetas. No capítulo 17, nós vamos ver a grande Babilônia, a meretriz, no seu ponto de vista da ênfase religiosa. E do capítulo 18,
no ponto de vista político e comercial. A sua Bíblia está aberta, amém? Capítulo 17, versículos 1 e 2, o texto diz assim: um dos 7 anjos que tinham as 7 taças aproximou-se e me disse: venha, eu lhe mostrarei o julgamento da grande prostituta que está sentada sobre muitas águas, com quem os reis da terra se prostituíram. Os habitantes da terra se embriagaram com o vinho da sua prostituição. Olhe para mim um momento. Aqui ele fala como a ideia de uma grande meretriz, como o texto é colocado logo no início. O anjo vem dizendo que o anjo das 7 taças, dando continuidade àquilo que ocorreu no capítulo 17, mas como é uma visão futura, ele está explicando aspectos do final. Então ele vai dizendo, olha, eu vou mostrar para você o julgamento dessa prostituta. Eu quero lembrar aos irmãos que aqui o uso que João faz da sua teologia de contrastes. Se a noiva de Deus é a igreja, então o anticristo, no caso o dragão, também tem a sua parceira, que é uma meretriz. Na realidade é uma figura de contraste. O cordeiro tem a noiva, Satanás tem a meretriz. É uma simulação. É mais uma simulação fajuta de Satanás. O cordeiro está ligado à Nova Jerusalém. Satanás está ligado à Babilônia, o conceito de Babilônia. E o quadro aqui é ressaltado com um grau maior de detalhamento. Aqui, irmãos, quando se fala na questão da prostituição, eu quero lembrar aos irmãos que o objetivo não é a prostituição no seu sentido literal, mas o Antigo Testamento trata a questão da infidelidade a Deus como sendo um relacionamento de prostituição. Então não é idolatria, como está bem lembrando aqui a irmã, não é no sentido literal de prostituição. A infidelidade do povo de Deus, muitas vezes é retratada essa infidelidade como sendo um ato de prostituição, porque perceba que a intimidade do Senhor com a noiva é uma intimidade tão grande que se assemelha a uma intimidade entre o noivo, a noiva, entre um casal, né? Então, no sentido religioso, a infidelidade é adultério, e quem adultera é a grande prostituta. Mas aqui lembrando, e você vai ver ao longo do texto, que não só é o aspecto religioso, mas a gente vai ver também a busca do poder, a busca do luxo. Veja como essa prostituta está. Ela está sentada sobre muitas águas. Versículo 1. A ideia é de Jeremias, no capítulo 51. Em Jeremias 51, nos vai dar a ideia de que a Babilônia antiga, do Antigo Testamento, ela havia sido fundada sobre canais de água. E por incrível que pareça, a Babilônia dessa época, e vai ter uma comparação muito grande, e aqui aqueles que estudam Apocalipse do ponto de vista preterista, vão identificar essa Babilônia aí como sendo Roma, porque Roma estaria lutando contra a igreja primitiva naquele momento. Mas tanto uma quanto outra, em identificando como sendo Roma, a ideia é que essas muitas águas, no sentido de influência, de poder, de povos que foram conquistados. No versículo 2, nós vemos ali a ideia dos reis da terra, com quem os reis da terra se prostituíram. Está vendo só? Isso aí, os reis da terra, é aquela ideia dos povos que infligiram opressão, que colocaram força sobre o povo de Deus, que persuadiram, que atraíram de forma sedutora o vinho da prostituição, ou seja, a idolatria, a infidelidade do povo para com seu Deus. Aqui é retratada. A sedução dos povos para adorarem a besta é conduzida por essa figura, essa meretriz. E aqui, irmãos, só lembrando, o tema de todo o Apocalipse 17, a ideia principal que nos atinge hoje por quanto igreja, é a influência
do mundanismo. O mundanismo. Eu vou falar mais sobre essa questão do mundanismo no final, inclusive porque existem alguns temas que são tocados em Apocalipse que caberiam um estudo à parte, sem problema nenhum. A influência do maligno na cultura, a influência do maligno na música, a influência do maligno na economia, a influência do maligno em todas as áreas onde perpassa a vida humana, isso aí caberia uma quarta-feira à parte. Algumas explicações aí, mas vamos seguir. Veja agora os versículos 3 em diante. A ligação entre a meretriz e o anticristo, que é a besta. O texto diz assim: então o anjo me levou. Existe uma diferença entre os primeiros textos que nós lemos e esse segundo. No primeiro texto, você vai perceber que João é convidado a conhecer. E agora, a partir do versículo 3, perceba que ele não é mais convidado. Agora ele é levado pelo Espírito a aprofundar esse conhecimento. Aprofundar no conhecimento das características da Babilônia, que é essa meretriz. O texto diz: então o anjo me levou no Espírito para um deserto. Qual é o objetivo do deserto? Manter o foco. João não pode dispersar sua mente com coisas secundárias. Ele precisa ter um foco. O objetivo é esse. É como o Senhor, quando se apresenta a Moisés no deserto, através da sarça, em tese, no deserto um lugar inóspito, é verdade, mas o objetivo aí é que ele não tenha a sua atenção desviada para coisas secundárias. A sarça se apresenta a Moisés. Aqui o Espírito Santo mostra a João no deserto para que ele tenha um foco. O que é que ele vê ali? Ali vi uma mulher, que é essa meretriz, montada numa besta vermelha que estava coberta de nomes blasfemos e que tinha 7 cabeças e 10 chifres. Essas bestas aí você já conhece. A mulher estava vestida de azul e vermelho e adornada de ouro, pedras preciosas e pérolas. Ela segurava um cálice de ouro cheio de coisas repugnantes e da impureza da sua prostituição. E em sua testa havia esta inscrição: mistério. Babilônia, a grande, a mãe das prostitutas e das práticas repugnantes da terra. Olhe para mim um momento. Agora essa meretriz começa a ser analisada com características mais profundas. Perceba que ele foi levado, ou seja, ele está sendo conduzido pelo Espírito para fazer essa análise, deserto, para manter o foco. E aqui nós vemos o relacionamento entre o anticristo e a besta. Perceba que esse anticristo é a figura ante Deus, leva consigo o nome da blasfêmia, ou seja, ele agride ao Senhor, ele é blasfemador. O texto diz: está coberta de nomes blasfemos e tem 7 cabeças e 10 chifres. 7 cabeças, 10 chifres, muita influência, muito conhecimento, muito poder. Como já falamos dessa besta no passado, com certeza o anticristo. A besta está montada no anticristo, ou seja, o anticristo dá suporte a essa meretriz. No caso, a meretriz está montada sobre a besta, que é o anticristo. O anticristo está dando suporte a ela, está dando apoio a essa meretriz. Como nós vemos que todas as vezes que fala do cordeiro e todas as vezes que o cordeiro é invocado, nós temos louvor e glória, aqui nesse momento nós temos palavras de blasfêmia, blasfêmias muito pesadas. Essa meretriz, ela é sedutora, está bem vestida, está vestindo algo colorido, azul e vermelho, ou seja, é luxo, opulência. Essas cores são cores de honra, inclusive, tendo um contraponto, também são cores que são encontradas nas vestimentas do sumo sacerdote no Antigo Testamento, só que aqui é utilizado de forma pejorativa, jocosa, porque é um simulacro,
ela é sedutora, ela é rica, ela ostenta. Veja que ela está adornada de ouro, pedras preciosas, mas ela traz um cálice, e esse cálice também é um simulacro. Os anjos têm um cálice de ouro com as orações dos santos. E essas orações dos santos, quando são derramadas, a taça da ira do Senhor, são derramadas com punição sobre a terra. Aqui ela tem uma taça na mão também, para imitar, a imitação barata, né? Só que dentro da taça dela, que também é de ouro, para imitar, não sei se é 18, não sei se é 24, o texto não diz, mas deve ser imitação barata mesmo. Um romanel, um seu manel dessa vida. Mas ela tem uma taça, só que dentro dessa taça não tem oração, dentro dessa taça não tem profecia do Senhor contra o povo. Dentro dessa taça tem palavras, coisas repugnantes, que trazem ou que falam da impureza. É repugnante, é um simulacro, é uma ideia que vai sendo colocada. Irmãos, o que nós podemos ressaltar aqui é que existe uma forte relação entre um poder político totalitário, nós vamos ver inclusive, porque a prostituta, ela é a Babilônia. Veja no versículo 9, mistério. No Novo Testamento, todo o mistério é revelado. Todas as vezes que no Novo Testamento tem a palavra mistério, logo em seguida, o mistério é revelado. Louvado seja o nome do Senhor, que mistério com o Senhor é sempre revelado. E aqui no Novo Testamento, o mistério revelado do Senhor, ele mostra, essa Babilônia aí é a grande, a mãe das prostitutas. Ela é a mãe das práticas repugnantes. A Babilônia é o símbolo, é a personificação da maldade, porquanto sociedade, sistema alienado de Deus, simboliza a ideologia do mal, que exalta o sistema do dragão, que é Satanás. Esse mundo alienado de Deus, em oposição à autoridade divina. Esse é o conceito da Babilônia escatológica, que é essa Babilônia que nós estamos vendo aqui. Ela é aparentemente bonita, ela é aparentemente sedutora, mas o seu conteúdo não é bom, é repugnante. O que ela traz não é coisa boa. Vamos a algumas características a mais. Veja a partir do versículo 6. Versículo 6, ela está embriagada. Vi que a mulher estava embriagada com o sangue dos santos, o sangue das testemunhas de Jesus. Quando a vi, fiquei muito admirado. Aqui a gente tem algo muito interessante. Ela está embriagada de sangue. Isso é uma expressão idiomática do Antigo Testamento que marca a ideia de violência. Além de bonita, violenta. Pelo menos a ideia que o texto traz. Aparentemente bonita, sedutora, mas violenta. Isaías e Jeremias trazem esse contexto. E aqui ela está embriagada, que é a figura da violência com que ela trata todo o sistema, com o sangue das testemunhas. A palavra na língua original para testemunha é a palavra martis, que em português dá a ideia de martírio. Marte, ela está embriagada com o sangue de muita gente que foi morta por causa da sua fé. Ela está embriagada com isso. E aqui digamos assim, uma atenção de João, porque quando ele vê esse quadro, ele fica admirado. Aí, com base nessa admiração, o anjo lhe explica mais coisas. Versículos 7 e 8. Então o anjo me disse, por que é que você está admirado? Eu lhe explicarei o mistério dessa mulher e da besta sobre a qual ela está montada, que tem 7 cabeças e 10 chifres. A besta que você viu era e já não é. Ela está para subir do abismo, caminha para a perdição. Os habitantes da terra, cujos nomes não foram escritos no livro da vida desde a criação do mundo, ficarão admirados quando virem a besta. Por quê? Porque ela era
agora não é, entretanto virá. Irmãos, o que é que nós temos aqui? Nós temos aqui algo muito inusitado, porque é mais uma imitação. A besta, o anticristo, faz de tudo para imitar o Cristo. O Cristo é o verdadeiro, que é o Cordeiro. Como é que o Cordeiro, ele é classificado no texto de Apocalipse? Aquele que era, que é e que há de vir. Esse é o verdadeiro. Aqui, essa daí, Falciane, vamos utilizar esse nome. Essa Falciane aí, que vem nessa besta falsa, essa besta fake, feia. Essa besta, ela era, não é e ainda será. Isso é uma paródia. O objetivo é imitar mesmo, mas a imitação é barata. O Cordeiro, ele era e é. A besta, ela era e não é. E nunca vai ser. É uma brincadeira de palavras. E o objetivo aí é mostrar que há uma paródia, uma espécie de mangação, tentando ridicularizar o nome do Cordeiro. E agora aqui tem uma coisa interessante. A besta que você viu era e já não é. E lá no final, mais uma vez diz, porque ela era, agora não é, entretanto virá. Apesar da besta ser o que é, ela tem um certo poder. É um poder que é momentâneo e é um poder que lhe foi concedido. Mas, com certeza, não é como o poder do Cordeiro. O poder dela é momentâneo. O poder do Cordeiro é eterno. Veja os versículos 9 a 11. Mais características sobre essa situação. Agora, os montes e os reis. Aqui se requer mente sábia. Aqui, preste atenção. As 7 cabeças são 7 colinas, sobre as quais está sentada a mulher. Também são 7 reis. 5 já caíram, um ainda existe, e o outro ainda não surgiu. Mas quando surgir, deverá permanecer durante pouco tempo. A besta que era, e agora não é o 8º rei. É um dos 7 e caminha para a perdição. Irmãos, é óbvio que nós estamos tratando com um dos textos cuja interpretação tem muitos interpretadores. Se você ficar somente no passado, você vai ver que essas características trazem a ideia da Roma no século I, que oprimia os cristãos daquele momento. Vai fazer sentido? Vai. Vai responder algumas coisas? Vai, mas não vai responder tudo. E outra coisa, é revelação de Deus. E Apocalipse tem um fenômeno. Qual é o fenômeno? Ele olha o presente, ele analisa o presente, mas com base nisso aqui, ele faz prospecções para o futuro. É como se as coisas tivessem uma espécie de repetição. E aqui a gente tem uma ideia desse modelo e na frente a gente vê esse modelo se consolidando. Então, essa opressão que Roma exercia aí, por que Roma? Por causa das 7 colinas. Roma está fundada entre 7 colinas. Mas só que, veja que o próprio contexto amplia as colinas. São 7 colinas sobre as quais está assentada a mulher, ou seja, ela está posicionada aí. Essa Babilônia é identificada primariamente com Roma, mas o próprio texto diz, versículo 10, são também, essas 7 colinas, 7 reis. Ou seja, no seu sentido mais amplo, nós precisamos deixar de lado um pouco a ideia mais literal e entender que esses 7 montes, esses 7 reis, representam reinos. É mais fácil compreender dos reinos que oprimiram o povo de Deus ao longo da história. Civilizações que se opõem a Deus. E a Bíblia relata muitas civilizações que se opõem a Deus. Por exemplo, no livro de Êxodo, lá vai falar sobre o Egito.
Os profetas vão falar sobre a Síria e a Babilônia. Vão falar também no finalzinho, perto do período interbíblico, o Império Medo-Persa. Depois, os gregos, e nesse momento em que a carta está sendo escrita, os romanos, 6 reinos, falta o último reino. Se observar a dinâmica, esse último reino seria o reino do anticristo, onde esse próprio anticristo se levanta para reinar. É o 8º rei, é um dos 7. Mas é interessante entender que, como tudo que Satanás faz, se levanta do abismo e está caminhando para a perdição. Não tem futuro. Satanás é sem futuro. Totalmente sem futuro. Investir nisso aí, sem futuro. Outra coisa, irmãos, eu quero lembrar aos irmãos que esse texto de Apocalipse 17, ele tem uma sincronia muito grande com o profeta Daniel. Sobretudo com aquelas estátuas. Você lembra daquelas estátuas? Quando aquela estátua é formada, o pé dela de barro e ferro, vem uma pedra que destrói toda essa estrutura, que essa pedra vem do céu numa mãozinha. Você lembra disso? Pronto. Está ligado a isso daí, está ligado a Daniel. Vamos a mais características desses reis. A partir do versículo 12. Os 10 chifres que você viu são 10 reis que ainda não receberam reino, mas que por uma hora, ou seja, por um prazo pequeno, por um tempo, receberão autoridade como reis junto à besta. Eles têm um único propósito. Qual é o propósito? Darão seu poder e a sua autoridade à besta, e o propósito é, eles guerrearão contra o cordeiro, mas o cordeiro os vencerá. Por quê? Porque aqui é o verdadeiro. O Senhor, ele é o Senhor dos senhores, o Rei dos reis, e vencerão com eles os seus chamados, escolhidos e fiéis. Irmãos, os reis, que são os chifres, é uma representação de todos os que reinam sobre a terra. E, de acordo com o contexto da atuação da grande meretriz, em parceria com a besta, esses reis vão conceder domínio a essa trindade aí, essa parceria profana. É óbvio que, na visão preterista, muitos vão fazer uma ligação desses 10 reis com reis de Roma. Faz sentido, mas o texto perde na sua aplicação. É povo de Deus que, juntamente com o cordeiro, vai lutar. Mas aqui não vai perder, não. Aqui a vitória é certa. E o povo está do lado certo. Agora, irmãos, deixa eu lhe mostrar uma coisa inusitada. Eu não sei se a mãe de vocês já falou para vocês um ditado que é muito conhecido. Pelo menos para mim, é muito conhecido. Aliás, minha mãe sempre tem uma sabedoria muito assim, inusitada. Eu não fui para o exército, inclusive porque não precisava. A minha mãe dá de lavada em muito tenente que eu conheço. Tem muito tenente que não encosta nos pés da minha mãe. Para você ter ideia, quando eu entrava de férias, que dava 6h30, ela entrava no quarto, batia no meu pé, acorda, acorda, acorda. Eu não quero gente aqui acordados muito tempo, não. Acorda, 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 para não ficar mufino. Até hoje eu não sei o que é isso. Mas ela fazia a gente se acordar de férias de 6h30, tomava café, eu tomava café. Quando ela ia embora, eu voltava para dormir, mas tinha que acordar. Não tem perigo. E minha mãe me dizia uma coisa inusitada, mas a gente vai ver aqui. Não sei se você já ouviu alguém dizendo para você assim, o mal por si só se destrói. Já viu? Pois tem influência do texto bíblico. Preste atenção, olha que coisa inusitada no final do capítulo 17. Olha só. Então o anjo me disse, as águas que você viu, onde está sentada a prostituta, são povos, multidões, nações e línguas. Está falando sobre a amplitude da grande meretriz. Ela é de muita influência.
Ela é de muita influência. Versículo 16. A besta e os 10 chifres que você viu odiarão a prostituta. Depois de ter feito parceria, depois de ter feito um monte de desgraça, agora a besta junto com os chifres odeiam essa prostituta. Eles a levarão à ruína e a deixarão nua. Comerão a sua carne e a destruição com fogo, pois Deus colocou no coração deles o desejo de realizar o propósito que tem. Qual o propósito? A malignidade que lhe é natural. Levando-os a concordarem em dar à besta o poder que eles têm para reinar até que se cumpram as palavras de Deus. Olha só a ideia. A meretriz vem, se utiliza da besta, seduz as nações, seduz os reis, aí a besta vai, pronto, está tudo seduzido, já está tudo do meu lado, tá, beleza. Some, destrói, pega o beco, aí destrói. O mal por si só se destrói. Irmãos, a meretriz é destruída. Destruição dentro do próprio sistema. O mal se destruindo por ele mesmo. Irmãos, o domínio maligno humano entrará em colapso e vai acabar com ele mesmo. Perceba que essa meretriz, ela começa muito bem vestida, adornada, mas veja como ela termina. Ela termina nua e destruída. E no final, para encerrar, fechando como uma moldura, afirmando características de todo o texto e fazendo a ligação da meretriz com a Babilônia. Versículo 18. A mulher que você viu é a grande cidade que reina sobre os reis da terra, a Babilônia, a grande meretriz. Irmãos, quais são as grandes verdades que eu gostaria de explorar com os irmãos hoje? A Babilônia, a grande meretriz, é o sistema anti-Deus. Quero lembrar os irmãos que Satanás, ele ataca constantemente. O objetivo dele é muito simplório: matar, roubar, destruir, acabar. Satanás luta contra o nosso espírito. O mundo luta contra a nossa alma. A nossa carnalidade luta contra o nosso corpo. A Babilônia é o sistema que opera no mundo. É esse mundão velho aí que a gente vive, dominado por influências, por forças malignas, e que fazem com que nós nos afastemos do Senhor. O grande alerta de Apocalipse 17 para nós é a ideia chamada mundanismo. O que é mundanismo? É a identificação excessiva com o mundo. Ao invés de transformar o mundo ao nosso redor, a gente se conformar ao mundo ao nosso redor. Perceba, como crentes em Cristo Jesus, nós somos chamados para sermos diferentes do mundo e para fazermos diferença. A partir do momento que a gente começa a se relacionar com esse mundão e a gente não presta atenção à nossa vida de santificação com o Senhor, aspectos desse mundo vão ser impregnados à igreja do Senhor e ela vai ser afetada por pecados. E sendo afetada por pecados, ela perde a sua pureza. Perdendo a sua pureza, ela se afasta do Senhor. O pecado nos afasta de Deus. Nós não fomos chamados para nos identificarmos com os valores, nem vivermos no mundo, porque o mundo, ele é sedutor e traz valores os quais nós não podemos viver. Se vivermos esses valores, nós vamos morrer. E aqui um alerta:
qual é o alerta? As igrejas que procuram interagir muito com as culturas, se elas não forem ungidas de Deus, não tiverem uma solidez doutrinária muito boa, são igrejas fadadas a se mundanizar. O conceito de santidade vai se perdendo. Então, irmãos, abra sua Bíblia aí em 1 João, no capítulo 2. E eu gostaria de terminar com as prerrogativas de João. A Babilônia é esse sistema. E o sistema é forte, irmãos, é pesado. Satanás, ele mete o seu dedo em todas as áreas onde o ser humano atua. E o que é pior, o ser humano, aquele que não nasceu de novo, fatalmente haverá de repetir seus valores, seu modelo, se juntando a essa sociedade que entroniza a si mesmo e retira Deus do trono do seu coração. 1 João capítulo 2, versículos 15 a 17, diz assim: não amem o mundo, nem o que nele há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Pois tudo o que há no mundo, o que é que há no mundo? A cobiça da carne, carnalidade, a cobiça dos olhos, é por isso que a meretriz, ela vem tentadora, e por último, a ostentação dos bens, não provém do Pai, mas do mundo. O mundo e a sua cobiça passa, mas aquele que faz a vontade de Deus, ele permanece para sempre. Nós precisamos nos afastar do mundo, mundanismo. Irmão, Satanás, ele se infiltra e ele modifica e faz com que os sistemas não funcionem. Por quê? Porque o objetivo dele é esse mesmo. Eu vou lhe dar aqui alguns exemplos. Satanás se infiltra na teologia. Ao infiltrar-se na teologia, ele retira, digamos assim, o aspecto devocional da teologia e dá-lhe um sentido mais cientificista, no chamado liberalismo teológico, que só fez matar igrejas na Europa, e a gente teve resquício dessas mortes até aqui na Paraíba. O campo paraibano, pelo menos do ponto de vista batista, foi afetado pela teologia liberal. Em Campina Grande, os batistas mesmo nunca conseguiram crescer a contento. Eu vou mais além. Mais um dedo de Satanás que vem pelo mundanismo, travestido de teologia. A teologia chamada teologia da prosperidade. A teologia da prosperidade é uma teologia idólatra, que transforma Deus num ser submisso às vontades do homem. Transforma Deus numa espécie de gênio da lâmpada, submisso às suas vontades. Isso é demoníaco, é mundanismo, é o dedo de Satanás dentro da teologia, modificando o sentido dos textos bíblicos. Satanás mete o dedo nos sistemas econômicos. Nenhum sistema administrativo, econômico, na face da terra vai dar solução que o homem precisa. O capitalismo não vai dar a solução que o homem precisa. O capitalismo sem Deus, o capitalismo sem Deus se torna em algo selvagem. Em nome do dinheiro, as pessoas se engolem umas às outras. Abra sua Bíblia em 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 10. Veja o que é que o texto está escrito ali. 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 10. Esse é texto digno da bolinha. Se você veio com lápis, marque.
O texto diz assim: o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Algumas pessoas, por cobiçarem o dinheiro, desviaram-se da fé e se atormentaram com muitos sofrimentos. O capitalismo não é solução para as demandas da sociedade. Então, pastor, seria o socialismo? Não, também não. Nenhum sistema econômico afetado pelo mal, pelo pecado, pelo demônio vai funcionar. Se o capitalismo afetado pelo demônio transforma as pessoas em seres que se afligem umas às outras por causa do amor ao dinheiro, o socialismo afetado pelo demônio cria corrupção. É um estado corrupto, onde de qualquer forma o pobre será pobre e o rico será rico sempre. Eu vou lhe dar um exemplo, tenha calma. Você veio da Guerra Fria, aqueles que têm mais de 40 anos de idade sabem o que eu estou dizendo. Lá na década de 80, a União Soviética não aguentou mais. Houveram dois movimentos, um chamado Perestroika, outro chamado Glasnost. Um que trazia, inclusive, a ideia e revelou para todo mundo que o mundo comunista, socialista, todas essas coisas, não funcionava, o povo estava passando fome, pois a União Soviética faliu. A União Soviética falindo, e muitas pessoas saíram de lá podres de ricas, inclusive o presidente delas, que hoje é, como é o nome daquele camarada? Não, o atual, Putin. Vladimir Putin é um dos homens mais ricos do mundo. Como é que o sistema comunista, com aquela ideia, socialismo e não sei o que, tal, não deu certo, meu irmão. Saíram de lá pessoas podres de ricas e saíram de lá pessoas miseráveis. Não é por nada, não. É porque o pecado que arrebenta com o capitalismo, arrebenta com o socialismo. Porque a solução não está nenhum nem outro. A solução está no homem ser nova criatura. Se o homem for nova criatura, a terra será curada. Nós precisamos buscar o Senhor. Nenhum sistema. Ciências sem Deus buscam ferramentas cuja tecnologia é altíssima, mas não consegue resolver as necessidades do homem. Irmãos, desistiram da terra, porque já perceberam que a terra é um sistema que está entrando em colapso. A terra é um sistema que está entrando em colapso. Colapso financeiro, colapso de recursos. 2/3 da terra é de água, mas apenas 7% dessa água é potável. Nós estamos entrando num sistema em colapso. E os cientistas sabem disso. De um jeito tão forte, que estão procurando vida em outros planetas. Já abandonaram isso daqui aqui, ó. Sabe por quê, irmãos? Nesse colapso aí, só o Senhor é quem pode fazer novo céu e nova terra. E aquele que tem a esperança de encontrar esse Deus, guarda essa esperança no seu coração, sabe o que é que ele faz? 1 João capítulo 3, versículo 2, ele santifica a si mesmo. Nós não podemos nos identificar excessivamente com o mundo. Se nos identificarmos excessivamente com o mundanismo tomará conta de nossas vidas. Nós vamos perder a nossa intimidade com o Senhor, porque a santificação será colocada em um segundo plano. Nós fomos chamados para sermos diferentes, não fomos chamados para sermos esquisitos. Eu já expliquei isso aqui. Nós somos chamados para fazer diferença. Se como crentes em Jesus não fizermos diferença, nós somos sal que merece ser pisado e luz que merece ser escondida.
Nós precisamos fazer diferença. Mas só podemos fazer essa diferença se permitirmos que o Espírito Santo de Deus comande verdadeiramente nossa vontade, nossas ações pela palavra. Então, irmãos, gostaria de concluir com Romanos capítulo 12, versículo 2. Versículo digno da bolinha. Marque aí a bolinha. Se você veio com seu celular, que tem a possibilidade de marcar, marque esse é texto clássico. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O texto diz, não se amoldem ao mundo, mas ele não diz logo, mude o mundo. Ele diz, mude você, mude a sua mente. E a partir do momento que você muda, o seu entorno começa a mudar também. E você vai experimentar, mesmo em tempos difíceis, a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Eu gostaria de um último texto, Hebreus, capítulo 13, versículo 5. Hebreus 13, 5. Texto digno da bolinha, guarde ele no seu coração. Conservem-se livres do amor ao dinheiro e contentem-se com o que vocês têm, porque Deus mesmo disse, nunca o deixarei, nunca o abandonarei. É possível e é provável e é razoável entender que a situação não fique boa nos tempos vindouros. Mas é necessário colocar a convicção em nossa alma e transformar essa convicção em fé ativa de que o Senhor, Ele está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Não tenha medo. Levante a sua cabeça e lute. Não tenha medo. Levante a sua cabeça e enfrente as situações. Não tenha medo. Não se apavore com as notícias. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo lá fora. Não tenha medo. O Senhor que te resgatou da vida de pecado é o Senhor que te guarda e tem te guardado até hoje. Não tenha medo. Quando as portas se fecharem, haverá oportunidades do Senhor para a sua vida de onde você menos pensar. A vontade do Senhor para nós é fantástica. E nós precisamos crer e levantar a cabeça. Não baixe a sua cabeça, levante a sua cabeça. Mas de ou menos dia, nós vamos estar face a face com o Senhor. Diante do Senhor de cabeça baixa, estarão aqueles que serão destinados à condenação eterna. Agora, diante do Senhor, de cabeça erguida, estarão aqueles que em Cristo Jesus foram comprados, nova criatura, selados com o Espírito Santo da promessa, e que o Senhor tem guardado e vai guardar. Em nome de Jesus, não tenha medo, não tenha medo, levante sua cabeça e ande. Vamos orar? Vamos ficar em pé e vamos encerrar. Irmão, vamos sentar de novo. Pastor Márcio, vem cá. Desculpa, irmãos, pastor Márcio tem um pequeno recado para dar. Por isso... Desculpa, gente. Boa noite. Não. Eu não sei quantos irmãos estavam aqui no domingo pela manhã, e aí eu dei um aviso, eu queria reforçar hoje. Dia 27 de março é meu aniversário, vou fazer 40 anos, e aí, dia 28, eu vou fazer um negócio e eu vim aqui pedir um presente, né, de aniversário. É o seguinte,
Dia 28 vai rolar um desafio ciclístico lá na Lagoa. E aí, qual que é o presente? Eu quero que você me dê, seja lá qual for a quantia de dinheiro que você quiser, por cada volta que eu der de bicicleta na Lagoa. Simples assim. Então, você pode dar 25 centavos por volta que eu der na Lagoa. Então, se eu der 10 voltas, você me dá R$ 2,50. Se você quiser dar R$1, se eu der 10 voltas, você me dá R$10 e assim por diante. Todo o dinheiro que a gente arrecadar com esses presentes, né, que vocês vão me dar, vai ser enviado para apoio a um centro de refugiados na fronteira com a Síria. Eu estive lá há alguns anos, eu vi o trabalho fantástico que 2 brasileiras fazem lá, e elas acolhem refugiados iraquianos, sírios, homens, mulheres e crianças. A situação dos refugiados é assim, caótica, e elas têm feito um trabalho excelente já há anos lá. E nesse momento específico, elas precisam muito do nosso apoio, elas precisam pagar o aluguel de um dos centros. Elas têm 2 centros avançados, muito próximo da fronteira com a Síria. Os irmãos sabem o que aconteceu, que tem acontecido na Síria. São mais de 7 anos de guerra civil, famílias inteiras cruzando a fronteira a pé para todos os lados. E elas têm 2 centros, né, de acolhimento de refugiados ali no país. E elas não têm dinheiro para pagar o aluguel do próximo ano. No país onde elas estão, o aluguel é cobrado por ano. E elas não têm dinheiro, então elas correm o risco de fechar um dos centros, o que é um absurdo, porque eles atendem dezenas, centenas de refugiados. Então, todo o dinheiro que a gente levantar por meio dessa sua participação, a gente vai enviar integralmente para apoiar esse trabalho lá na fronteira com a Síria. Então, a partir do domingo que vem, vai ter algumas mesinhas ali na frente e você vai poder colocar seu nome, seu contato do WhatsApp, o telefone e o valor que você está disposto a doar. Bom, então só para os irmãos terem uma referência, o desafio vai durar do sábado, dia 28, das 4 da manhã até as 10 da manhã, ou seja, são 6 horas de pedal, beleza? E a minha meta é chegar a 100 voltas. Né? Vou tentar, não sei se eu vou conseguir. Então a meta é essa. Se eu alcançar, beleza. Se eu passar um pouquinho, beleza. Mas eu acho que não vai ser muito mais do que isso. Então, se eu não aguentar, o senhor me dá, se eu der 10 voltas, o senhor me dá o equivalente a 10 voltas. Pois é, não, eu preciso fazer esse negócio do jeito certo. Né? Então, por favor, meus irmãos, eu amaria receber esse presente de vocês, né? Alguns centavos por volta, ou se você quiser dar R$5 por volta, eu vou ficar muito feliz. E o pessoal lá na fronteira vai ficar mais ainda. Muito obrigado. Deus abençoe. Amém. Vamos ajudar. Eu me lembrei desses desafios missionários. Uma vez, eu tinha uma bacia de laranja e a gente tinha que fazer isso aí. Na época, eu acho que está na igreja lá em Santa Rita. A gente tinha que dizer qual é o valor para o caroço, depois que a gente chupasse a laranja. Se você vai dizer, vai dar quanto para o caroço? A gente vai dar tanto, tal, não sei o quê. Cada um ficava com uma faca. Aí, menino, quando eu fui para a bacia de laranja, eu tirei um mimo do céu. Graças a Deus, né? Porque eu pude ajudar mais. Mas o laranjinha para ter caroço. Mas aí, ó, é perigoso se ele indo assim, é uma benção, o pessoal lá vai ser eu for, coitado. O pessoal lá vai ter. Descer com o pessoal e dar uma volta. Vamos ficar em pé, vamos orar. Pai eterno, muito obrigado, Senhor. Porque o Senhor, mais uma vez, afirma em nosso coração de que, como novas criaturas chamados eleitos de Deus, mantivermos-nos fiéis ao Senhor, o Senhor é aquele que nos livra a qualquer momento. Nós afirmamos a nossa fé no Senhor e saímos de cabeça erguida. Meu Deus, meu Pai, eu clamo, Deus, no nome de Jesus, por cada um dos teus filhos que aqui está. É possível que algum deles esteja passando por uma batalha espiritual fortíssima. Eu quero te pedir, Deus, no nome do Senhor, que eles sejam revestidos da tua armadura. Coloca sobre eles o cinto da verdade. Calça sobre eles, Senhor, os calçados dos pés do Evangelho da paz. E onde os teus filhos passarem, que haja paz em seus corações.
Senhor, coloca o capacete da salvação. Expulsa de nossa mente todo e qualquer pensamento mal, que nós possamos refletir nos valores eternos do reino. Pai, engrossa o escudo da nossa fé e nos faz utilizar bem a tua palavra, que é a espada. Toma conta de nós, Senhor. Restaura a nossa vida, nos dá ânimo e força. É assim que oramos no nome de Jesus. A igreja diz amém. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão e as consolações do Espírito Santo seja sobre cada um de nós, hoje e sempre. Amém, amém. Vigia, vaso.